pode parar tudo que você tá fazendo agora, porque o que aconteceu no Maracanã foi um absurdo monumental que deixou a nação com os nervos à flor da pele. E o Leonardo Jardim acaba de explodir numa coletiva histórica, assumindo a culpa por um empate que tem gosto de derrota humilhante. A bomba é essa, o Mister se irritou, ele perdeu a paciência com o próprio trabalho e disse com todas as letras que ele é o grande responsável por essa vergonha contra o Vasco. Estávamos vencendo por 2-0, a vitória estava no bolso, o domínio era total e a gente conseguiu deixar os caras empatarem dentro da nossa casa. É inacreditável que um time com a grandeza do Flamengo tenha perdido o controle de um clássico dessa forma. E o Jardim foi visceral ao admitir que o planejamento dele ruinou que seria uma noite de festa no Maracanã. Vamos mergulhar nessa análise, porque o que tá em jogo aqui é a maturidade de um elenco que parece ter esquecido como se fecha um jogo de alto nível. O Jardim disse que a gente facilitou o jogo deles, que não reduzimos o corredor e deixamos os cruzamentos acontecerem. Isso é vergonhoso. A gente tinha acabado de vir de uma guerra contra o Estudiantes, onde os caras fizeram a mesma coisa e parece que ninguém aprendeu a lição. Eu pergunto pra você, torcedor, como é que um técnico desse nível, com esse elenco milionário nas mãos, sabe que o adversário vai tentar o tudo ou nada e não consegue dar uma demonstração de controle? O Jardim foi prudente em assumir a culpa, mas a culpa não é só dele, é de quem tá dentro de campo e dormiu no ponto. Isso me lembra fracassos históricos do passado, onde o Flamengo tinha o jogo na mão e deixava escapar por falta de sangue nos olhos. A gente não pode aceitar que o Vasco, que tá num patamar infinitamente abaixo do nosso, tenha mais frescura física e mais vontade no final do jogo. O Flamengo é grandioso demais pra ficar dando esses moles. A gente tinha a chance de ouro de encostar no Palmeiras. O Santos fez o favor de empatar com eles e a gente jogou a oportunidade no lixo. São 6 pontos de diferença que poderiam ser apenas 4 com um jogo a menos. É uma injustiça com o torcedor que lotou o Maracanã ver esse time recuar e aceitar a pressão de um rival desesperado. Nação, o que o Jardim falou sobre a falta de maturidade é o que mais dói. A gente tem jogadores campeões de tudo, atletas que já jogaram final de Champions League, Copa do Mundo, e no final de um clássico contra o Vasco, a equipe parece que perde o rumo. O Mister se irritou porque ele sabia o que ia acontecer. Ele disse que o Vasco ia pro tudo ou nada e o Flamengo simplesmente facilitou o corredor. Isso é falta de concentração, é achar que o jogo já estava ganho aos 30 do segundo tempo. No Flamengo, o jogo só acaba quando o juiz apita e a gente precisa de respeito com essa camisa até o último segundo. E eu questiono você, será que o Jardim errou nas substituições? Será que ele recuou o time cedo demais? Ou os jogadores é que se acomodaram? O Mister foi homem de chegar na frente das câmeras e dizia: a responsabilidade é minha. Mas a gente precisa de respostas no campo. Não adianta pedir desculpa e continuar entregando ponto para rival que não tem metade da nossa qualidade. A gente segue na segunda colocação com 27 pontos, mas esse empate tem um peso muito maior do que apenas 2 pontos perdidos. É um peso psicológico de quem deixou o rival crescer quando ele estava morto. Vamos falar da situação do Brasileirão, porque isso é preocupante. O Palmeiras está com 33 pontos. É uma distância que dá para tirar? Dá, mas não com essa postura de time que não sabe sofrer. A gente tem um jogo a menos, mas jogo a menos não é ponto na tabela. Se a gente quer ser campeão dessa parada, a gente tem que ser implacável. Não existe facilitar o corredor no clássico, existe amassar o adversário e fazer o terceiro, o quarto, o quinto. O Flamengo é histórico pela sua agressividade e ontem o que a gente viu foi um time passivo no final, aceitando cruzamento atrás de cruzamento. E agora o clima pesou porque o calendário não dá descanso para quem tá em crise de identidade. Já nesta quinta-feira, dia 7 de maio, a gente tem uma viagem pesada para Colômbia. É Libertadores, meus amigos, Independiente Medellín no estádio Atanásio Girardot. Se a equipe não mostrar essa maturidade que o Jardim cobrou, a viagem vai ser um pesadelo. A Libertadores não perdoa esse tipo de vacilo. O Jardim vai ter que provar que essa irritação dele vai se transformar em mudança de atitude no treino e no campo. A gente precisa recuperar a confiança da torcida que saiu do Maracanã pé da vida com esse resultado. Eu quero saber de você, torcedor. Você acha que o Jardim tá perdendo a mão do grupo ou foi apenas um dia infeliz?
Esse discurso de assumir a culpa convence você ou você quer ver mudança no time titular? Porque o Flamengo não pode depender só de talento individual, precisa de coletivo, precisa de organização defensiva. O Vasco achou o caminho pelas laterais e isso é uma falha tática monumental que o Jardim precisa corrigir para ontem, senão o Medellín vai fazer a mesma coisa na quinta-feira. Estamos vivendo um momento onde cada ponto vale ouro. O Mengão é monumental e a gente não pode se contentar com a segunda posição vendo o título ficar distante por causa de erros bobos. A torcida tá ao lado do time, mas a paciência tem limite. A gente quer ver o Flamengo que atropela, não um Flamengo que se assusta com cruzamento de time desesperado. Que o Jardim use essa irritação para blindar o grupo e fazer dessa viagem para Colômbia o início de uma reação avassaladora. Nação, o que mais dói nesse empate não é apenas o placar, é a sensação de que o Flamengo escolheu parar de jogar. O Leonardo Jardim assumiu a culpa, mas vamos ser viscerais aqui. Como é que um time que tem o domínio absoluto, que abre 2-0 com autoridade, permite que o rival cresça no grito? Isso é falta de respeito com o torcedor que faz o sacrifício de lotar o Maracanã. A gente viu uma equipe que no segundo tempo parecia estar num treino de luxo, enquanto o Vasco jogava a vida em cada dividida. O Jardim falou sobre a maturidade e ele tá coberto de razão. Maturidade não é só ter idade ou currículo, é ter a inteligência de matar o jogo quando o adversário tá nas cordas. O Flamengo recuou, chamou o Vasco pro seu campo e entregou os corredores laterais de bandeja. É histórico. O Flamengo, quando é passivo, ele sofre. A nossa grandeza exige agressividade o tempo todo. Não podemos aceitar que um time milionário como o nosso seja envolvido por um adversário limitado apenas na base do cruzamento na área. Se o Jardim tá irritado, a nação tá em chamas. Esse empate precisa servir de lição para que na Colômbia a gente não veja 11 jogadores assistindo o tempo passar, mas sim 11 leões famintos que sabem que com o manto sagrado o segundo gol é apenas o caminho pro terceiro e o quarto. Conclusão. Em resumo, o Flamengo cedeu o empate em 2-2 pro Vasco no Maracanã após estar vencendo por 2-0, um resultado que tirou o técnico Leonardo Jardim do sério. O comandante assumiu toda a responsabilidade pela falta de controle e maturidade da equipe, admitindo que falhou na estratégia de bloquear os corredores laterais. Com esse tropeço, o rubro-negro segue na segunda posição do Brasileirão com 27 pontos, ainda longe do líder Palmeiras, e agora se prepara para um duelo decisivo na Libertadores contra o Independiente Medellín, na Colômbia. E aí, nação? O Jardim tá certo em assumir a culpa sozinho ou os jogadores merecem um puxão de orelha pela falta de maturidade? O que você faria para mudar o time pro jogo na Colômbia? O título do Brasileirão ainda é realidade ou o Palmeiras já tá longe demais? Comenta aqui embaixo porque o papo é reto e o Mengão é a nossa vida. Se você quer receber as notícias mais viscerais, impactantes e verídicas do nosso Flamengo, se inscreva agora, ative o sininho e não perda nenhum detalhe da nossa caminhada rumo à glória. Tamo junto, o Flamengo é gigantesco e a gente vai cobrar até o final. Pra cima deles, Mengão!